E eu acho que era isso. A terapia estava me mostrando isso, Beto. Eu não vivia com o Ricardo mais. Eu não vivia. Eu vivia sozinho com alguém. Né? Ele continuava te traindo, você já nem ligava mais? Nem ligava mais, Beto. E foi quando... Aí eu até falei para ele... Eu lembro de... Eu falo de psicopata, eu falo isso. Eu falo para ele que amor não é suficiente. Só amar não basta. Ricardo, você me ama, ótimo, mas amar não é suficiente. Eu preciso de mais coisas. Porque por amor você pode matar alguém. Eu lembro de ter falado isso. Por amor, quantas pessoas matam aí falando que ama? Então não adianta, né? E foi quando a gente realmente terminou. E foi daí que foi o inferno astral de todo o resto, né? Foi a primeira vez que realmente eu bati o pé e falei que não queria mais. Isso que momento que é isso? Isso foi em meados de novembro. Eu saí da casa 2020. em dezembro. Isso, e eu saí em dezembro da casa. Eu fiquei em novembro. Que é a casa onde tudo acontece. Isso. É você que sai, não é ele? Beto, eu estava tão assim, todo mundo fala, mas você saiu. Pois é, porque ele não queria sair, né? E os teus filhos ficaram lá por causa da casa? O que acontece? Eu pedi para ele queria guarda sozinha. Ele queria? Ele queria guarda. Aí foi quando eu descobri que, cara, você não sabe nem onde fica a fralda de um. Como você vai ficar com meus filhos? Não tem como você ficar. Meus filhos, eles foram muito independentes. O único dependente era o Lorenzo, que nós já estávamos... Pela idade dele. Exato. Mas já estávamos com a minha mãe. Minha mãe cuidava dele durante a semana para trabalhar. Então, assim, eu estava tranquilo, Beto. Minha mãe está cuidando do meu filho mais novo. O Ricardo, o Gabriel e a Fernanda são totalmente independentes. O Gabriel, Beto, com 4 anos de idade, eu ligava a luz do quarto, Gabriel, hora de ir para a escola. Ele levantava, eu só ia para arrumar o cabelo dele. Roupa, tudo, eu deixava tudo, ele já fazia tudo sozinho. Aí eu falei para ele que não dava. Beto, o Ricardo, não dá. E para não entrar em justiça, falei, vamos fazer o quê? A guarda compartilhada, Ricardo. Porque eu sabia que isso não ia durar. Falei, sabia que daqui a pouco eu já nem ia mais pegar. Isso só vai... mas não sei o quê. Eu não tinha nem contato para as pessoas que eu tinha terminado. Quem expôs o término foi ele, que ele pôs na rede social, Facebook. Falou que eu tinha largado tudo, saído numa noite, larguei ele e os filhos. Acredita? Eu falei, não acredito que você fez isso. Que eu tinha largado tudo e indo embora. Aí eu falei, não, guarda compartilhada. Vamos fazer o seguinte, Ricardo, você vai embora. Ele estava até vivendo já um romance, ele estava com o terceiro lá. Eu falei, você vai para casa da pessoa, fica lá, eu fico aqui. Você não me dá dinheiro, não me dá nada. Eu fico com um carro e eu vou trabalhando e eu me viro. Não quis. Ele não quis nem deixar o carro. Até o carro que eu trabalhava de Uber na época, ele falou, não vai usar. Eu falei, tá bom. E eu quero que você que saia da casa, porque eu não vou sair. E eu não queria ter brigas com meus filhos lá. Eu falei, tudo bem, Ricardo, eu saio. Aí eu saí e comecei a ficar na casa dos meus amigos, que na época era a Thaís e o Arlen. E era isso. Eu decidi que era isso até eu conseguir para levar meus filhos. Só que, isso, Beto, foi uma coisa assim de... que as crianças iam comigo para casa desses meus amigos. Então, assim, ficava 3 dias com o Ricardo, os outros 3 dias a gente começou a fazer essa... E eu não queria tirar meus filhos do conforto, inicialmente da casa. Aí em janeiro, aí eu saí de dezembro, durou o quê? Uns 20 dias, 25 dias isso. Aí em janeiro eu já estava com o meu apartamento. Aí as crianças foram para lá, guarda compartilhada, que ficou comigo 1 mês e meio. Né? Janeiro de 2021 já ficou praticamente comigo. Aí fevereiro que teve uma pequena oscilação. Ele tentou voltar com você no meio disso? Todos os dias. Ele chegou a ameaçar, você tem que voltar, senão te tiro o que você mais ama. Você percebe alguma coisa desse tipo hoje? A única mensagem que teve dele foi um dia antes do ocorrido. Mas eu não tinha notado. O Ricardo sempre foi bom em textos, né? Então o Ricardo tinha textões que ele mandava para mim. Então tinha hora que só lia, né? Só virava. E foi um dia antes do crime. Ele mandou uma mensagem e do textão, no meio da mensagem, nada faz sentido para mim, nada importa para mim sem você, eu quero ver minha vida com você. E um dos itens nem nossos filhos fazem mais sentido sem você. É uma frase, no meio de um texto enorme,
que ele falou que isso. Hoje você consegue... Hoje eu olho, hoje eu olho, o detetive, todo mundo olha aquele texto, né? Mas na época, uma pessoa que me pedia para voltar todos os dias, Beto, todos os dias. Aquilo era só mais um texto, para tentar me convencer a voltar para ele. Sim. E eu disse, não, Ricardo, a minha posição é a mesma. Eu não vou voltar com você. Pronto. Aí... Foi a única... Hoje você percebe só mais isso. Mas os seus filhos estavam ok. Eles falavam o papai está fazendo tal coisa, o papai está esquisito, ele mandava recado para os teus filhos, ou aquilo que você falou, ele ficou 1 mês e meio com eles, guarda compartilhado, eles nem foram ver o Ricardo. Teve dezembro, o Ricardo, desde que a gente teve a separação, o Ricardo teve uma virada, né? Então o Ricardo, ele mudou esteticamente, mudou tudo o comportamento. O que antes ele não fumava, ele começou a fumar. O que ele não bebia, ele começou a beber. Então assim, começou a ter encontro com amigos e tudo mais. E a vida dele, seguimos, né? Então, o tempo que as crianças ficaram com ele, eu percebi que teve alterações, né? Alterações de rotina, alterações, as crianças já começavam a fazer coisas porque não podiam, porque eu sou personal organizer, sou virginiano, eu sou controlador. Então, meus filhos tinham impresso a rotina do dia, na parede. Então, você acorda, porque para a criança é ótimo. Exatamente. Meus filhos faziam tudo que tinha que fazer, cada um na sua idade e tudo mais. E começou a perceber que não tinha mais aquilo. Não tinha mais na casa dele. Eu falei, mas e aí? Que hora que você acordou, Fernanda? 11 horas. Eu falei, 11 horas? Só que com o tempo, isso quando eles ficavam lá, que era 3 dias, depois ficava 4 dias comigo. Ainda mais naquele momento que você tinha escola em casa, isso aquilo que todo mundo foi... As crianças começaram a criar uma rotina delas de estudar, o que é um problema, né? Exato, aí tinha a hora do estudo dela, tinha a hora que ela tinha que levantar para assistir aula, tinha tudo isso. E existia uma proibição de falas da outra... o pai não gosta muito que a gente fique comentando o que acontece lá e tudo mais. Então começou a virar esse pano, sabe? Esse véu. Não vamos falar sobre o que acontece lá. E eu respeitava de uma certa forma, porque eles tá bom, E nesse período ele falou que estava com Covid, foi quando as crianças ficaram mais comigo, inclusive não teve Covid, só falou que teve, mas não teve. Ele falou que teve, nem Covid teve. Ele teve Covid porque era para as crianças irem para lá. Porque eu estava numa rotina de trabalho muito complicado, Beto. Como eu não estava trabalhando, eu estava fazendo como trabalho autônomo de tudo, né? Então eu lembro, eu morava em Mogi das Cruzes, pegava trem, descia em uma outra cidade, pegava Uber, deixava o Lourenço na casa da minha mãe, pegava o Uber, voltava para a estação para depois ir para o trabalho, depois do trabalho fazer toda essa rotina para pegar as crianças. Então assim, era toda uma rotina complicada. Sim. Então sim, quando ficava com eles 3 dias, me aliviava para correr de tudo isso, para fazer todo o resto, né? Então, já que eu tinha que trabalhar mais nesse sentido. Mas não teve porque eu peguei Covid, eu tenho que ficar afastado e tudo mais. Então, já estava naquela fase, falei, entendi, é isso, já ia acontecer isso. Só antecipou um pouquinho, eu imaginei que ia demorar um pouco mais para ter isso. Então, em janeiro, praticamente as crianças ficaram comigo. Em fevereiro, ficou uns 4 dias com ele, 3 dias com ele, depois voltou a ficar comigo e depois foi para casa e o que foi que aconteceu? Só dezembro que teve essa troca mais... Nem foi tanto, que foi no começo de dezembro que foi embora, teve uns 15, 20 dias de uma troca mais justa. E naquele dia que eles vão para a casa do Ricardo. Eles já estavam lá há quanto tempo? Na casa do Ricardo? Não, quando aconteceu, eu deixei eles na segunda-feira. Aconteceu na quarta. Que você até me conta antes que ele estava 1 mês e meio com você e ele não queria, ele não pedia para eles irem. Eu não posso, porque agora eu estou com Covid, não posso ter, no risco das crianças. Depois eu tenho um trabalho. Ele criou situações para que as crianças não pudessem ir para lá. Por que essa situação podia ser ali? Aliás, ele aceitou? O que você imagina? Porque não foi uma. Naquela semana, ele já tinha me falado que ia embora. Para onde? Ele ia para Rio de Janeiro, que ele estava inclusive namorando. Ele ia para Rio de Janeiro, viver lá. Ele ia mudar de estado. Ele ia mudar de estado. Ele ia viver lá, construir uma nova vida, porque estava difícil para cá e tudo mais, que ele ia deixar a casa, que inclusive eu fiquei com muita raiva, porque a ideia era ele ficar na casa, né? E era boa, perto da escola e tudo, né? Mas enfim. Eu falei, mas Ricardo, você vai embora, você não está me avisando agora. Ele ia entregar a casa naquela semana, a chave da casa, que batia o aluguel naquela semana. Então ele ia deixar a casa e ir embora. Então, na teoria,
as crianças vêm para cá, que já era o dia dele ficar com as crianças. Só que eu fico com as crianças na segunda, terça, quarta, na quinta vai para você. Porque na quinta já viria para mim e já ficaria de vez. E ele ia se despedir das crianças. Na teoria é isso. Ia se despedir das crianças e ir embora com as malas prontas. Inclusive, ele relata no testemunho que as malas, inclusive, estavam prontas as malas dele. Então, ele ia embora naquela semana. Ele ia entregar a casa e ia embora. Então, por isso que as crianças também acabariam de ter que ir para lá naquela semana. E você ficou falando com as crianças durante esses dias? Na segunda, conversei, geralmente na segunda, à noite, geralmente elas falam comigo, o que foi aconteceu. Na terça não falou comigo, porque ele estava falando comigo, porque ele estava falando que estava contando para as crianças que ia mudar, porque as crianças então não sabiam. Então ele estava conversando com elas ficaram chateadas, tudo. As crianças não conversaram comigo na terça. Conversou comigo só na segunda, porque eu deixei as crianças no meio-dia. Sim. Meio-dia, 1h da tarde. À noite elas deram boa noite. E na terça-feira conversei com elas, acho que de manhã, e à noite já não... Porque tudo bem, o Ricardo queria o tempo para ele poder explicar que ele está indo embora de São Paulo, mas isso. Papai vai estar sempre aqui, aquele Exatamente, foi isso. Tudo acontece na quarta-feira. Na terça-feira. Na terça-feira mesmo. À noite, porque o que aconteceu Então, foi na quarta de madrugada. Um pouco depois de você conversar com o Ricardo, ele falar para você, eu estou conversando com eles, por isso que você não vai se despedir dos seus filhos. Praticamente é isso, né? Ele não deixa você se despedir. Não deixa, não tem. Na segunda-feira, você lembra o que você conversou com eles? Foi banalidade? Foi o dia a dia? Foi banalidade. Beto, a cena que... Parece que muitas coisas se apagam com o tempo. Não, na segunda-feira, eu vim com eles de Uber, que o carro não estava comigo, né? Aí eu vim segunda-feira com eles de Uber. Era por volta de meio-dia e meio. Beto, até hoje eu lembro essa cena. Aí a Fernanda saiu, aí eu dei o Lorenzo para ela, aí o Gabriel saiu também. E eu dei um beijo em cada um. E tchau, filhos. Até a quinta, né? Aí quando eu entrei no Uber, aí o Gabriel, pai, você não vai me dar um beijo? Mas Gabriel, eu acabei de te dar um beijo, Gabriel. Nossa, eu quero outro. Beto, aí eu saio do Uber, vou lá, dou um beijo no Gabriel, aí dou um beijo neles de novo. Beto, até hoje eu falo, se eu não tivesse voltado, eu acho que eu não teria me perdoado nunca. Esse último beijo. Foi meu último beijo. Foi um pedido, assim. E eu lembro da cena que eles estavam na frente da casa, os três, assim. Entra, que vocês têm que entrar para ir embora. Que eu não podia mais entrar na casa. Aquilo foi essa lembrança que eu tenho. À noite eu não conversei. Depois, durante o dia, depois dali eu fui para casa da minha mãe, que eu fui fazer compras, porque o Lourenço ia para lá no dia seguinte. Eu fui fazer compras para ele. Comprei iogurte, leite, tudo que o Lourenço ia ficar. Aí à noite eu fui para casa. Aí ele só mandava, pai, boa noite, já vamos dormir. Só. E daí... Aí na terça-feira eu já não falo com eles. Como que você fica sabendo o que aconteceu? Na terça-feira acontece tudo isso, né? Ricardo manda mensagens e tudo mais. Várias mensagens. Essa foi uma, né? De todas as outras que ele mandou. Essa mensagem que você disse, vocês já tinham conversado, ele não deixa você falar com seus filhos, e ele te manda essa mensagem horas antes de tudo acontecer, é isso? Que ele fala, nem meus filhos têm mais lógica de existir sem você, uma coisa assim? Eu trabalhei o dia inteiro na terça. Não sei se é essa, preciso ler a mensagem. Eu trabalhei o dia inteiro, terça-feira, então não tive muito contato com ele. Aí à noite eu cheguei na minha casa, e aí ele começou a mandar as mensagens, volta pra mim, você não sei o que e tal. E eu, não, Ricardo, eu não quero. Mas ele não estava feliz indo pro Rio? Mas ele queria que eu voltar comigo, que era um jeito de ele mudar. Aí o Ricardo, não vou mudar. Aí ele manda essa mensagem, textão, volta pra mim e tudo mais. Nem nada faz mais sentido pra mim, nem nossos filhos e tudo mais. Eu, Ricardo, não vou voltar, permaneça a mesma coisa. Aí depois ele mandou uma mensagem pedindo para eu desbloquear o celular da Fernanda, porque da Fernanda era bloqueado de um certo horário, das 10 até as 8 era bloqueado. Aí a Fernanda pede, eu estou conversando com as crianças, elas estão mal, eu vou conversar com elas agora à noite sobre a minha mudança e tudo mais. Aí ele fala que já tinha conversado com eles e que eles não estavam legais, porque as crianças dormiam o Gabriel dormia às 9 e a Fernanda dormia às 10h30.
Só que na casa dele não acontecia isso, né? Mas naquele dia ele falou que naquele dia cumpriu. Então eu já não ia conversar mais com eles, porque eles já estavam dormindo. Aí só que a Fernanda tá triste, ela quer conversar com a amiguinha dela. Aí quando eu libero o acesso do aplicativo do celular dela. E ela fala o quê? Você sabe qual foi essa última conversa? O que eu sei que, depois disso, na verdade ela não conversa com a amiga dela, que o que ela deveria conversar, e ela começa a postar nos stories que ela tá triste, que o mundo dela acabou, que... Mas ela falando? Não, só escrito, só stories. Foi ela mesma que escreveu isso? Hoje a gente acredita que não. Hoje a gente acredita que não. Era um hábito, seria uma forma de ela ser, ela fazia esse tipo de coisa? Segundo os amigos dela, inclusive essa amiga dela, que estranhou não ter chamado ela, que na verdade essa amiga dela, inclusive, fala que estranha a Fernanda ter pedido para desbloquear o celular. Por quê? Adolescente. Ela já tinha descoberto como desbloquear o celular. Ela só não contava. Você só achava que estava sendo mais esperto que ela. Exatamente, ela tinha um jeito de bugar. Ela nem precisa. Então, ela não precisava pedir. O que você está querendo dizer com isso? Não, ela não pediu. Não isso. Então, mas por que ele pede? Por que ele deixa? Eu acho que é uma construção. Mas ela estaria dormindo ou ela já poderia estar morta? Não estava morta. Não estava morta. Eles realmente morreram carbonizados. Estavam dormindo mesmo. Ou estavam dormindo, ou estavam deitados, sei lá. Ele pode ter... O que vocês acreditam é que o autor de tudo pode ter também feito essas mensagens para criar. O que essas mensagens dela diziam? As mensagens depois ela conversa com uns amigos de madrugada, com dois amigos, na verdade. Conversa de coisas aleatórias. Ela fala que ela tá triste, que ela não queria ir para mim, que ela não queria essa separação, que eu estava já me relacionando com uma outra pessoa, que inclusive meu atual namorado, que ela não queria. Mas o que é estranho, porque nós temos vídeos e conversas super apoiando o meu namoro. Ela está falando de... Você acha que também até essa conversa já não é ela? Eu acredito que possa ter sido... que essas conversas não tenham sido produzidas por ela. Podem ter sido manipuladas para criar uma... Para criar o quê? Um clima. Um clima... Porque você acorda... Como que você fica sabendo o que tudo aconteceu? Eu acordo 5 horas da manhã, com uma ligação na minha casa, que eu tinha telefone fixo, por causa eu tinha filhos. Ah, sim. E eles ficavam em casa e eu, para não ter problema de internet, eu contratei um telefone fixo para encontrá-los lá, e, enfim, para eles poderem falar comigo. E ele tocou esse telefone. E quando eu atendi o telefone, era o Ricardo. Ele já tinha mandado mensagens para mim, acho que no celular. Aí ele grita, Léo, me ajuda, que a casa tá pegando fogo. E tinha acabado de acordar. E eu, Ricardo, não entendi, como assim tá pegando fogo? Aí ele fala, não, tá pegando fogo. E a segunda pergunta é, cadê o Lorenzo? É a minha segunda pergunta, cadê o Lorenzo? A sua segunda pergunta? Cadê o Lorenzo? Porque ele tinha falado que... Eu tinha perguntado, cadê as crianças? Tá no quarto. E o Lorenzo? Porque o Lorenzo dormia em outro quarto. Tá com as crianças. Eu, por quê? Porque na minha cabeça não fazia sentido o meu filho de 2 anos estar com as outras crianças. Não era o quarto, não é a realidade. Ele teria que estar dormindo no quarto do Ricardo, é isso? É, que lá nessa casa, Beto, é um quarto, uma suíte... São 2 suítes, as 2 são suítes. A suíte das crianças e a suíte do casal. A suíte do casal é uma suíte e tinha um closet. Só que esse closet a gente não desmontou o closet e refez como quarto do Lorenzo, porque era um pouco mais isolado e estava próximo, para não deixar com as crianças. Então ele tinha o quarto dele, o berço, tudo lá. Porque se ele chorasse não ia atrapalhar nem as crianças, que também precisam dormir para acordar para a escola. E eu tinha que estar Você estava muito mais perto. Tá? Exatamente, eu tinha que estar perto. Né? Não tinha... e assim, por mais que meus filhos fossem independentes, eu tinha noção, né? Não dá para deixar uma criança de 2 anos com os filhos, dormindo, capota, não vê nada. Então era para estar lá. E eu achei estranho de estar no outro quarto. Tá bom, Ricardo, tô indo para aí. Beto, eu saí tão despretensioso de lá. Porque eu pensei, nossa, vou ter que pagar uma casa. O Ricardo... Você não fazia ideia de que ele tinha morrido? Não, Beto. Eu saí de lá... Mas você perguntou como é que estão as crianças? Ele falou, estão bem? Não, ele falou, onde estão as crianças? Estão no quarto. Beto, tá bom. Porque assim, na minha cabeça, eu projetei que o fogo estava na cozinha. Estava na cozinha. Ele não te falou quem pegou? Não, aonde? Ele não falou. Fogo não, e falou, nossos filhos morreram. Não. As crianças estão no quarto. Beto... Conhecendo o histórico do Ricardo, inclusive quando eu terminei com ele naquele dia, eu saí
Quando eu voltei, ele tinha tentado se matar, ele tinha bebido produtos químicos, que eu até falei para ele, nossa, só vai ter uma dor de barriga com o que você tomou. Só para fazer cena. Só. E foi o que aconteceu, Beto. Então, no tanto que eu lembro que... Aí, enfim, eu falei, nossa, chamando a atenção para eu ir. E eu até lembro, fui empoar, falei, nossa, todo mundo vai ficar sabendo, que vergonha, vou chegar lá, nossa, que vergonha, eu tava desse jeito, Beto, eu fui desse jeito. Aí eu comecei a receber mensagem dele. Léo, as crianças estão com você, fala que as crianças estão com você, as crianças estão com você. Ricardo, aí logo um policial me ligou. Aí o policial me ligou e falou, oi, você é o pai das crianças, não lembro certas palavras certas. Eu falei, sou eu, tal. Não entendi o que estão sendo. As crianças estão com você? Eu, não. Mas aí o que está acontecendo, né? Aí que eu comecei, o que está acontecendo? Eu não entendi. Não, as crianças estão com você porque o Ricardo está dizendo que as crianças estão com você, que você veio e pegou as crianças. Eu, não, as crianças estão aí. Deveriam estar com ele. Aí foi quando eu comecei a ficar preocupado, Beto. Aí foi quando eu falei, inclusive para o Uber, corre, por favor. Eu sei que não é, mas corre. Meus filhos estão lá. E ele realmente fez um desespero. Inclusive, nem sei o nome dele, mas queria agradecer, inclusive. Aí foi aí que eu comecei a ficar preocupado, Beto. Mas até então, eu fui ciente que meus filhos estavam bem. Aí, quando eu cheguei lá, Beto, tinha 3 ou 4 caminhões de bombeiros, um monte de policial, um monte de coisa. Aí que eu desesperei mesmo, porque para mim, Beto, eu fui realmente assim, achando que jogou um negócio lá, vai chamar atenção, foi isso. Só que eles já não deixavam eu chegar perto, né, e tudo mais, estava isolado. Aí aí o Ricardo estava conversando com os policiais, aí eu já cheguei perguntando, Ricardo, cadê as crianças? Aí ele veio para cima de mim, aí eu falo, mentira, a gente já descobre mentira, a gente começa a perceber as mentiras dali, né? Aí eu já comecei a perceber que ele estava falando demais, que ele tava o jeito dele de mentir. Eu falei, Ricardo, cadê meus filhos? Aí foi quando eu comecei a, inclusive, ficar nervoso, porque até então eu estava tranquilo. Aí já separaram a gente, porque a gente começou a se atracar, porque eu queria saber onde estavam meus filhos, perguntando onde estavam meus filhos, e ele falando que estava comigo, meus filhos. Você pegou nossos filhos, você veio aqui pegar. Eu, Ricardo, você está louco, Ricardo. Aí já começamos a ficar alterar os ânimos. Aí foi quando nos separamos, que separaram a gente. Aí foi quando a gente começou a ter notícia de que... Aí eu fui perguntar, o que está acontecendo? Tá pegando fogo e... Você chegou, ainda estavam labaredas? Ainda estava pegando fogo? Não consegui ver, porque eles isolaram muito longe, não deixavam a gente chegar próximo. Entendi. Não dava para ver, só via fumaça. E foi isso. Aí ficamos naquela coisa, ninguém falava nada, cadê meus filhos? Eu comecei a ligar para todo mundo. Liguei para a madrinha, liguei, não sei o que, pensando que meus filhos estivessem com eles. De repente está com fulano, está com ciclano, de repente o Ricardo mandou e não sabe de nada. Aí começou. Aí eu lembro de um policial, esse policial foi o único que foi grosseiro comigo. Os outros foram extremamente educados. Eu falei, mas e meus filhos? Você acha o quê? Eu lembro que ele falou, você acha o quê? Os filhos estão mortos, cara. Nossa. Aí foi assim, do nada. Aí eu fiquei desesperado assim. Aí chegou o bombeiro. Desculpa. Imagina. Toma água. Nesse momento que você descobre que seus filhos morreram, foi com o policial te falando que você acha o quê? Seus filhos estão mortos, cara. Só que aí o bombeiro chegou e eu falei, meus filhos estão mortos? O cara acabou de falar que está morto. Aí o bombeiro fala, quem é o bombeiro? Sou eu. Não encontramos ninguém ainda. Mas na verdade já tinha encontrado. Eles estavam querendo entender o que aconteceu. Estavam querendo entender a dinâmica de tudo. Exato. Quando você ouve que seus filhos morreram? Nessa hora eu fiquei em choque porque eu não estava... Eu preferia acreditar no bombeiro. Aí depois meu amigo, o Arley, que estava lá mais envolvido em tudo isso, aí ele veio e conversou comigo. Aí eu lembro que eu estava ajoelhado, sentado, aí ele veio falar comigo que ele, Léo, seus filhos estão mortos. E aquilo para mim... E o Ricardo? O Ricardo, ele já estava sendo transferido da ambulância
Já estava indo, ele estava na ambulância até esse momento. Ele tava na ambulância. Porque ele estava queimado? Por que ele estava na ambulância? Porque ele estava falando que estava com dor de cabeça, que estava com mal-estar, porque ele não estava com nada. Ele estava com uma camiseta branca, uma bermuda clara, e é isso. Liso, intacto, sem nada. E o que ele falava na hora? O que falavam para você? Como que foi esse incêndio? Não, ninguém falava. Onde foi esse incêndio? Então, aí que começou. Até então, ninguém falava nada. Naquele momento você não sabia nada, mas como é que você foi descobrindo? Foi descobrir quando eu fui para... eu fui para o carro e aí falaram, Léo, você vai ter que ir para a delegacia. Aí que começou. Por que eu vou ter que ir para a delegacia? Tem que fazer boletim de ocorrência, Léo, tudo. E eu lembro da orientação. Léo, eu sei que você está nervoso, mas calma. Eu preciso que você responda tudo certinho, porque senão você não vai sair daqui. Aí eu como assim não vou sair daqui? Aí que eu comecei Por quê? Porque aí daí que começou. Aí quando eu cheguei na delegacia, que aí começou a vir as informações, que as informações, Beto, foram correndo durante o dia. Você foi colocado, claro, como um suspeito inicialmente. Inicialmente foi como um suspeito, porque até então eu tinha tirado as crianças, né? Porque ele alegava nos gritos dele lá que eu tinha entrado, que eu tinha atacado fogo. Foi por isso, o Ricardo fez umas 4 versões. Umas 4 versões. Ele chega a querer colocar a culpa em você. Coloca, a primeira coisa, ele fala primeiro que eu tinha sequestrado meus filhos. Depois ele fala que eu e meu namorado entramos lá para sequestrar os nossos filhos. Depois ele fala que eu entrei lá, que eu tinha a chave e eu taquei fogo. Eu que taquei fogo para incriminar ele, porque nós tínhamos um seguro. Inclusive isso rodou na mídia na época, que as crianças tinham sido mortas por causa de um seguro de vida e tudo mais. E tinham um seguro de vida, elas? É a previdência privada, Beto. Ah, tá. É a previdência privada minha e do Ricardo, que realmente é o que nós tínhamos. Se acontecesse alguma coisa conosco... Para eles, não o contrário. Não o contrário. Só que ele distorceu, porque era para matar ele e eu ficaria com o dinheiro dele, né? Era isso. Ah, porque na verdade ele era o centro do incêndio, não as crianças. E como é que ele saiu intacto? Exatamente, porque todo esse momento, todo o depoimento dele é o quanto ele é a vítima. Ele não confessa. Não confessa. Ele fala, primeiro você entrou, pegou as crianças, segundo você entrou, tacou fogo junto com o teu namorado, terceiro que você tentou matar ele, na verdade, para ter o seguro, a quarta seria o quê? Então, a quarta, que é a que ele fala, versão. Inclusive no júri popular, inclusive, que ele teve, né, que foi aberto, inclusive lá, né, teve a quebra. Já foi julgado? Não, ele teve o júri popular, foi cancelado. Ah, tá. Que foi cancelado em dezembro de 2023. Isso, só que teve o depoimento dele até o depoimento dele, né? Então, ali foi quebrado o sigilo do processo para aquele momento, né? Então, os depoimentos, o que está aí é o que está lá mesmo, né? Ele disse que foi um acidente. Ele não sabe como, mas foi um acidente. E o que a perícia fala? Oi? Então, o que acontece? Não existe foi algo provocado. Por isso que ele está preso. A perícia consegue, porque foi algo provocado. Como que foi? Então... Onde que pegou fogo? Como que foi? É isso que vamos chegar. Quando chegamos na delegacia, que começaram a perguntar para mim. Foi no quarto. Aí que me surpreende. Por que no quarto, né? Porque o quarto das crianças é uma suíte. Beto, é uma suíte, tem banheiro. Por que meus filhos não estão no banheiro? Ah, tentando fugir do fogo. Exatamente, porque é lógica. Minha filha tem 14 anos, Beto. Eles morreram nas camas deles? Não. Eles morreram em lugares diferentes do quarto. E na autópsia, né, eles morreram pela fumaça. Pela fumaça. Aí desmaiaram, cada um em um local. A Fernanda, como pode ver em todas as mídias aí divulgadas, a Fernanda morre na entrada do banheiro, assim, não no banheiro. Ela morre um pouquinho antes, que é tipo um hall, né? Então ela não chega a entrar no banheiro. Mas eles foram carbonizados, não? Depois eles foram carbonizados.
A fumaça faz com que eles percam a A consciência? perda de consciência. A Fernanda não teve a carbonização total, né? Não teve? A Teve. total, não. Já o Lorenzo e o Gabriel tiveram a carbonização total. E eles estavam nas suas camas, não? Não, Nem o Lorenzo? nem o Lorenzo. O Lorenzo estava no chão, se eu não me engano. E o Gabriel estava mais próximo da janela, que são o oposto, né? Tinha uma janela esse quarto. Eles não abriram a janela? Estava aberta a janela, mas a janela tinha grade, né? Todas as janelas da casa tinham grades, Beto. Segundo a testemunha, né, que é a vizinha, inclusive ela fala isso, né? Ela fala que escutou os gritos e tudo mais. E que depois que cessa os gritos, né? Que a gente acredita que seja na hora Quando que... eles inalaram a fumaça. Pega fogo só no quarto deles? Só no quarto. Só no quarto deles. A perícia disse se é com algo inflamável? É algo não dá para saber o que, mas foi jogado coisa? Alguma coisa que teve combustão, não é combustão que fala, né? Pegou fogo. Alguma coisa que pega fogo. Sei lá, gasolina, querosene, alguma coisa dessa maneira. Que deu incentivo a isso. Não foi parte elétrica, não foi nada disso. Por isso que... a autópsia mostra se eles tinham tomado alguma coisa... Não dá para... Algum dormanide, alguma coisa assim? Não dá para nenhum não, nem no da Fernanda, que ela não teve? Não. Primeiro que a Fernanda estava super ativa, né? Então, alguma coisa... Elas estavam ativas, eles estavam acordados, né? Então, mas eu digo assim, eles podiam... Geralmente, você pode dar alguma coisa para ela ficar mais lenta. Não, mas não tinha nada... Não, ele não teve. Ele, não sei... Pelo menos ela não.